Muitas vezes, a nossa ansiedade cria uma armadilha perigosa, onde confundimos o barulho da pressa com o progresso real da nossa caminhada. A vida, em sua rotina frenética, acaba nos convencendo de que, se não estivermos correndo ou pulando etapas, certamente estamos ficando para trás. É como se estivéssemos em uma maratona, onde o único objetivo fosse atravessar a linha de chegada o mais rápido possível, ignorando que a nossa verdadeira essência está sendo drenada por esse ritmo frenético e vazio. É curioso notar como esse comportamento se reflete em nossas escolhas diárias. Aquela pessoa que inicia 5 projetos diferentes sem concluir nenhum, apenas pelo medo de ser esquecida pelo tempo, acaba exatamente no mesmo lugar. É como se ela estivesse tentando encher um balde furado com a velocidade de um jato, desperdiçando energia em um esforço que lá no fundo não possui direção. Essa busca desenfreada acaba travando a nossa visão, impedindo-nos de enxergar as oportunidades valiosas que surgem apenas quando o olhar está focado e atento. O grande segredo que muitos líderes de sucesso e estudiosos da mente humana sugerem, como no estilo do Napoleon Hill, é que o foco é o que transforma o desejo em realidade. Em vez de tentar abraçar o mundo em um único salto, a sabedoria reside em investir a tua energia onde ela realmente pode frutificar, mantendo a disciplina que protege a tua paz. Esse movimento de parar de correr contra o relógio e começar a caminhar com intenção é o que finalmente vai abrir as portas para o próximo degrau da tua jornada. Muitas vezes, a nossa angústia nasce da tentativa desesperada de tomar as rédeas da vida, ignorando que existe um guia que conhece cada palmo do caminho antes mesmo de pisarmos nele. Jacó, ao falar sobre o passo do gado e dos meninos, não estava sendo passivo. Ele estava reconhecendo que o ritmo da vida não depende da nossa força, mas da soberania de quem traçou o mapa. Tentar atropelar esse ritmo, forçando decisões que ainda não amadureceram, é como tentar colher um fruto verde. O esforço é grande, mas o resultado final acaba sendo amargo e decepcionante. Na prática, isso se manifesta naquela agonia constante sobre o futuro, onde passamos noites em claro, tentando resolver problemas que sequer existem, esquecendo que a energia necessária virá do alto. Imagine que você está dirigindo em uma estrada sinuosa e escura. Você pode até apertar o acelerador ao máximo, mas se não enxergar a curva, o acidente é certo. A verdadeira sabedoria, muito celebrada em obras como Quem Pensa Enriquece, é justamente essa capacidade de silenciar o ego para ouvir a direção correta, permitindo que a inteligência infinita guie as tuas ações diárias. Esse desejo de controlar cada detalhe da trajetória é o que nos deixa paralisadas, pois usurpar o comando de quem já conhece o mapa só nos leva a um desgaste desnecessário e a uma visão nublada. Em vez de se perder no medo do que virá, experimente entregar a direção do teu dia a dia para quem realmente tem a visão do topo, focando apenas na sua parte da jornada. É nesse desapego do controle absoluto que percebemos com surpresa que o caminho se abre de uma forma muito mais fluida do que imaginávamos, abrindo espaço para o próximo passo. O pastor da nossa alma possui um olhar que ultrapassa a nossa necessidade de desempenho imediato para focar na nossa sobrevivência no tempo. Ele não ajusta a marcha baseando-se no desejo insaciável do ego por aplausos, mas na medida exata da capacidade de quem o segue. Entender essa soberania do ritmo é aceitar que o seu atraso aparente pode ser o tempo de maturação necessário para o seu próximo nível. É como um mestre que segura a mão do aprendiz para que o traço saia perfeito, evitando borrões que o orgulho causaria. Aceitar esse compasso é o primeiro passo para parar de lutar contra a realidade e começar a fluir com a própria vida.
Pense na trajetória de um empresário que sente que as vendas não decolam como planejado, gerando uma frustração que quase o faz desistir de tudo. Se ele tivesse recebido o volume desejado sem a estrutura pronta, certamente teria colapsado e perdido o seu nome no mercado atual. Esse tempo de ajuste, o passo do gado, permite construir as fundações sólidas que sustentarão o império futuro com total segurança. Na sua vida, aplique a paciência estratégica, estude sua área, refine processos e deixe que a cadência divina cuide da sua expansão. É nesse preparo silencioso que a alma adquire a força necessária para suportar o peso das grandes conquistas que estão por vir. A verdadeira segurança espiritual não está na rapidez com que você alcança o alvo, mas na soberania inquestionável de quem segura as rédeas. Quando paramos de exigir que a vida se curve à nossa ansiedade, percebemos que o pastor nos protege de aclives que ainda não venceríamos. Esse respeito aos próprios limites, longe de ser fraqueza, é o que garante que chegaremos ao destino final com vigor e mente sã. É nesse compasso de entrega que descobrimos que confiar no guia é o único remédio eficaz contra o medo de falhar feio. Abandonar o peso de carregar o mundo nas costas revela quão perigoso é o caminho de quem insiste em caminhar sozinho. A ilusão de que somos os únicos arquitetos capazes de construir nosso destino é a raiz de muitas exaustões evitáveis na jornada. A pessoa que se crê autossuficiente acaba carregando um mundo nas costas, ignorando que sem o suporte de uma cadência maior, o esgotamento é apenas uma questão de tempo. É como um corredor que tenta manter um ritmo de sprint em uma maratona de montanha, esquecendo que o terreno exige fôlego e estratégia, não apenas força bruta. Essa postura acaba por fechar as portas para o auxílio do alto, mantendo a alma presa em um ciclo de autossabotagem e isolamento. Na prática, observe como lidamos com decisões cruciais. Preferimos errar sozinhos a buscar a direção de quem já venceu obstáculos similares. Um exemplo prático é o empreendedor que se recusa a mentorias ou conselhos porque acha que ninguém entende a profundidade do seu problema, acabando por rodar em círculos por anos. Para sair disso, invista tempo em ler biografias de quem você admira ou busque grupos de estudo que te desafiem a pensar fora da bolha. A troca de experiências é um combustível potente que nos retira da paralisia da autossuficiência e nos devolve a perspectiva de uma caminhada guiada. Reconhecer que não sabemos tudo é um ato de coragem que abre o caminho para uma evolução que jamais alcançaríamos no modo solitário. É o momento em que a humildade se encontra com a inteligência e o fardo, que antes parecia insuportável, começa a ganhar leveza com a orientação correta. Quando abrimos mão dessa autossuficiência cega, passamos a ouvir a cadência do pastor que conhece o caminho, tornando nossa marcha mais segura e menos árdua. Essa rendição não é o fim da sua força, mas o início de uma inteligência compartilhada que se prepara para a próxima fase. Muitas vezes, a nossa percepção limitada nos leva a acreditar que, se algo não é visível ou palpável, é porque nada está acontecendo. Esquecemos que, assim como uma semente que brota nas profundezas da terra, os grandes desenvolvimentos da nossa história ocorrem no silêncio do invisível. Esse período de aparente estagnação, onde o esforço parece não ter retorno imediato, é onde a nossa estrutura é forjada para suportar o sucesso que almejamos. É nesse estágio de incubação que os hábitos de excelência se tornam parte de quem somos, preparando o terreno para uma frutificação que, quando vier, será robusta. Considere a analogia da construção de um arranha-céu. Durante meses, a equipe trabalha apenas nas fundações, enterrando aço e concreto onde ninguém pode ver.
Se alguém passasse por ali, diria que nada está sendo construído, quando, na verdade, é o momento mais crítico de toda a obra. Se você quer aplicar isso hoje, foque em rotinas que ninguém vê, como o estudo profundo que precede o seu crescimento profissional ou a sua disciplina de oração matinal. Investir tempo naquilo que não traz aplauso imediato é o que cria a base inabalável para o seu futuro. Valorizar esse tempo de preparação é, acima de tudo, uma prova de maturidade espiritual e estratégica. É o momento de lapidar o caráter e refinar a visão, garantindo que, quando a porta se abrir, você não apenas entre, mas saiba como governar o que foi conquistado. O que parece ser um tempo parado é, na realidade, um treinamento intensivo, onde o seu interior é alinhado com a sua futura realidade externa. É mantendo a constância nesse processo invisível que você se torna alguém capaz de sustentar, de forma definitiva, a grandeza que ainda está por vir. A sensação de impotência que paralisa o espírito é, muitas vezes, o resultado de olharmos para a colheita que ainda não chegou, ignorando a semente que deve ser plantada agora. Governar a própria vida exige que você deixe de ser uma espectadora do tempo e se torne uma gestora ativa do seu plantio diário. Cada pequena atitude de disciplina, cada palavra de verdade liberada e cada escolha correta, por mais ínfima que pareça, atua como um código de acesso para a mudança que você deseja ver. É no manejo preciso dessas pequenas sementes que você assume o controle sobre a geografia da sua própria história. Um exemplo prático disso é transformar o caos da sua rotina em um sistema de micrometas. Em vez de se desesperar com o projeto inteiro, foque em executar um único ciclo de trabalho com perfeição. Ou reserve 30 minutos para uma leitura técnica que ninguém mais está fazendo. É como investir pouco, mas com frequência, em um fundo de reserva. A mágica não está no valor absoluto, mas na consistência que, ao longo do tempo, cria uma montanha de resultados. Ao focar na excelência do que está sob sua mão, você cura a paralisia, pois percebe que o seu governo é real e que o progresso está sendo desenhado. Entender que o futuro não é um destino que simplesmente acontece, mas uma colheita programada por suas ações, muda a forma como você encara cada novo dia. Essa gestão consciente das suas sementes diárias retira você do banco dos réus da ansiedade e a coloca na cadeira do agricultor que sabe exatamente o que está produzindo. Não despreze os pequenos começos, pois é neles que o seu caráter é testado e aprovado. É a partir dessa soberania exercida nas pequenas coisas que o seu espírito se expande, pronto para colher frutos que agora você ainda nem consegue mensurar. A comparação é o ladrão mais silencioso da sua produtividade, pois desvia o seu olhar da rota que foi desenhada especificamente para a sua capacidade. Quando você gasta energia observando o salto vitorioso dos outros, você inevitavelmente negligencia o passo que deveria estar dando agora, deixando a sua própria terra desassistida. É um jogo perigoso, onde o seu parâmetro de sucesso se torna a vida de alguém cujas batalhas internas e tempo de preparo você desconhece por completo. Essa distração constante é o que mantém a sua alma em um estado de subnutrição emocional, roubando o fôlego que deveria ser usado para a sua subida. Para curar essa ferida, experimente aplicar a técnica da dieta de influências. Durante uma semana, silencie as redes sociais que despertam em você o sentimento de inadequação e foque apenas em conteúdos que nutrem o seu crescimento intelectual ou espiritual. Se você se sente pequena diante do sucesso alheio, use esse sentimento como um gatilho de auditoria. Pergunte-se o que essa pessoa fez de estratégico que você ainda não implementou na sua rotina.
Transformar a inveja em curiosidade estratégica é o que separa quem vive na angústia da paralisação de quem usa o exemplo alheio para refinar o seu próprio plano de ação. Entender que cada um possui uma cadência própria, determinada pelo pastor que conhece o limite de cada criatura, é a chave para a verdadeira liberdade. Quando você se concentra na sua própria marcha, descobre que o sucesso do próximo não subtrai nada do seu, mas serve como evidência de que o caminho é possível. Ao parar de medir a sua jornada com a régua dos outros, você finalmente consegue colocar os pés no seu próprio solo, caminhando com a segurança de quem sabe exatamente onde pisa. É esse alinhamento consigo mesma que abre a passagem para o próximo nível de autoridade e paz interior. Muitas vezes, a frustração de se sentir parada não nasce de uma falta de esforço, mas de um desalinhamento brutal entre o que você projeta e o que foi, de fato, desenhado para o seu momento. É comum carregarmos expectativas gigantescas, muitas vezes impostas pelo ambiente ou pela vaidade, que não condizem com a etapa atual do mapa que o guia traçou para você. Essa discrepância cria um ruído insuportável na alma, fazendo com que você despreze as pequenas vitórias enquanto corre atrás de um alvo que sequer é seu. A verdadeira sabedoria está em auditar essas metas, verificando o que é propósito real e o que é apenas um delírio alimentado pela pressa. Para realizar essa auditoria na prática, reserve um momento de quietude para listar seus objetivos e questione honestamente a origem de cada um. Eu quero isso porque é um passo necessário ou porque quero provar algo para alguém. Uma excelente prática é aplicar a regra dos 3 filtros. A meta serve ao seu crescimento, honra a sua essência e respeita o tempo da sua colheita. Se a resposta for negativa, ajuste a rota imediatamente. Livrar-se do peso de expectativas alheias ou irreais é o que devolve a leveza ao seu caminhar, permitindo que você retome o passo com clareza e autoridade. Quando você alinha suas expectativas ao que o guia já desenhou, a sensação de vida parada desaparece, sendo substituída pela convicção de que cada movimento, por mais lento que pareça, está movendo você na direção certa. O progresso passa a ser medido pela sua obediência ao processo, e não apenas por métricas que não condizem com o seu estágio de formação. Essa lucidez é a arma mais poderosa contra a paralisia, pois você passa a investir energia em terrenos onde a sua semente, de fato, encontrará solo fértil. Ao abandonar o que não te pertence, você abre espaço para conquistar exatamente aquilo que estava reservado desde o princípio. A decisão de entregar o mapa para quem detém o controle do terreno é o ponto de virada onde a ansiedade finalmente cede lugar à autoridade. Confiar no guia não é um ato de desistência, mas uma estratégia de alto nível, onde você reconhece que a sua visão do topo é infinitamente mais precisa do que a sua tentativa de enxergar através da neblina. É nesse abandono da soberba de querer saber tudo, de antemão, que você se torna capaz de ouvir as instruções que realmente importam para o próximo trecho da jornada. Essa entrega é o que transforma o seu caminhar no escuro em uma marcha sustentada pela convicção de quem não dá um passo em falso. Na prática, essa confiança se traduz em pequenos movimentos de rendição diária, como ao enfrentar um problema profissional que parece não ter saída. Em vez de se desesperar, faça uma oração curta e direta. Senhor, não sei o caminho, mas confio no teu desenho. Ao fazer isso, você libera espaço mental para que a criatividade flua e as soluções, que antes estavam ocultas pelo medo, comecem a se apresentar. Praticar essa entrega é como confiar o seu barco ao capitão mais experiente do porto durante uma tempestade. A tempestade continua lá, mas o medo de naufragar perde o poder sobre a sua mente.
Assumir essa postura de confiança inabalável retira você do peso de ser a única responsável pelo seu destino, devolvendo-lhe o vigor que apenas quem descansa no guia possui. Você passa a compreender que, mesmo nos vales profundos ou nos aclives exaustivos, a presença do pastor é o que garante que nenhum obstáculo será maior do que a sua capacidade de superá-lo. É essa aliança inquebrável que blinda o seu coração, garantindo que, independentemente da paisagem externa, o seu interior permaneça em paz, firme e resoluto. Esse é o segredo dos que não param no caminho, mas avançam com a certeza de quem caminha acompanhada pelo Criador. Muitas vezes você passa anos interpretando o silêncio de Deus como ausência e a sua lentidão como fracasso, quando, na verdade, você estava apenas aprendendo a linguagem do governo. O grande erro de quem se sente parada é achar que o sucesso é o destino final, quando o sucesso, na perspectiva do reino, é a sua capacidade de permanecer fiel durante o percurso. Você achava que era uma questão de chegar logo, mas a interpretação correta é sobre como você chega. Diga isso agora, firme, para que a sua mente entenda o jogo. O meu ritmo não é um atraso, é o ajuste fino do meu destino. Repita comigo. Eu não estou correndo para o fim. Eu estou construindo o meu início. A clareza que você busca não vem de um salto, mas da coragem de olhar para o que você tem negligenciado na sua própria estrutura. É hora de fazer uma auditoria honesta. Você está realmente seguindo o passo do gado ou está tentando atropelar o pastor com a sua impaciência? A sua interpretação sobre a vida mudou agora, não mudou? Você não é mais a vítima de um destino incerto, você é a governante de um mapa que foi desenhado por quem nunca perdeu uma batalha. Diga em voz alta, como alguém que assume o posto: eu não preciso de um salto, eu preciso de um passo firme. Mais uma vez, sinta o peso dessa verdade. Eu não preciso de um salto, eu preciso de um passo firme. Essa nova interpretação é a sua libertação definitiva da dor da impotência que você carrega. O que você chamava de vida parada era, na verdade, um treinamento de alta precisão para que você não desmoronasse sob o peso da glória que vai receber. Você agora entende que o pastor conhece os seus limites melhor do que você mesma, e essa é a única segurança que você precisa. Declare para finalizar este ciclo: o pastor ajusta a marcha, mas eu governo o meu caminho. Sinta isso na alma. O pastor ajusta a marcha, mas eu governo o meu caminho. O seu futuro não é mais uma incógnita, é a colheita inevitável de quem decidiu andar no passo do guia. Você olha para o seu dia e vê apenas uma rotina comum, acreditando que as suas escolhas de hoje são pequenas demais para alterar o curso do seu destino. A interpretação errada que te venderam é que grandes mudanças exigem grandes saltos, quando, na verdade, a vida é regida pelo efeito das pequenas sementes. Você achava que o seu eu de hoje não tinha poder, mas a realidade é que cada palavra e cada decisão que você toma é um bater de asas que desencadeia uma tempestade de bênçãos ou um deserto de escassez. Repita comigo para fixar essa verdade. O meu amanhã é o eco do que eu governo agora. Diga de novo, sentindo o poder. O meu amanhã é o eco do que eu governo agora. Imagine a borboleta. Ela não precisa voar sobre o mundo todo de uma vez. Ela apenas precisa bater as asas no momento certo. Na sua vida, isso significa ser impecável na tarefa que está na sua frente, seja organizar os seus documentos, cuidar da sua saúde ou honrar os seus compromissos. O seu erro era tentar voar antes de saber bater as asas. O que você chamava de paralisia era apenas o estágio de lagarta que antecede a sua transformação. Declare para si mesma com autoridade: eu não desperdiço o meu hoje, eu governo o meu crescimento. Repita mais uma vez com firmeza: eu não desperdiço o meu hoje, eu governo o meu crescimento.
A grandeza que você busca não é um evento fortuito, ela é a consequência matemática da sua fidelidade nas pequenas coisas. A sua vida parou porque você parou de governar o detalhe, acreditando que só o grande valia o seu esforço. Ao mudar essa interpretação, você para de esperar pelo milagre e se torna a própria ferramenta que o milagre usa para acontecer. Finalize com esta afirmação, como quem sela um acordo. Eu sou a administradora do milagre que está sendo construído agora. Repita pela última vez. Eu sou a administradora do milagre que está sendo construído agora. O seu próximo passo não é uma tentativa, é o início da sua colheita. Muitas vezes, a sua vida parece travada porque você abdicou do seu posto de governante para se tornar uma mera espectadora das circunstâncias. Você achava que o sentir-se pronta era um pré-requisito para avançar, quando a verdade é que a autoridade só é revelada no momento da marcha. Enquanto você espera que o cenário seja perfeito para dar o próximo passo, o tempo drena a sua capacidade de decisão. Diga isso agora, como quem toma de volta o seu trono. Eu não espero a circunstância, eu governo o ambiente. Repita comigo com toda a sua força. Eu não espero a circunstância, eu governo o meu ambiente. A interpretação de que o fazer precisa ser sempre grandioso é o que te impede de ver que o poder reside na constância do pequeno. Você estava esperando um sinal do céu para começar, enquanto o céu estava esperando você mover uma única peça no tabuleiro da sua vida. O que você chamava de espera era, na verdade, uma fuga da responsabilidade. Declare agora, para marcar esse território: o meu próximo nível não depende de sorte, depende da minha postura. Repita mais uma vez, olhando no espelho da sua alma. O meu próximo nível não depende de sorte, depende da minha postura. A partir de agora, você deixa de ser refém do "e se der errado" para ser a arquiteta do "eu estou fazendo acontecer". A autoridade é um músculo que se atrofia na inércia, mas cresce na ação deliberada e estruturada. Se você quer que o mundo mude o ritmo para você, comece mudando o seu próprio comando interno. Finalize com esta afirmação, selando a sua nova postura. Eu sou o comando que dita o ritmo da minha colheita. Repita pela última vez, sentindo a autoridade fluir. Eu sou o comando que dita o ritmo da minha colheita. Você não está mais parada. Você está em movimento estratégico.